Fenômeno da liquefação em barragens de aterro. Bom, as barragens elas são estruturas que são essenciais para o armazenamento de água e o processamento mineral, né, que é conhecido como rejeito, né, o material proveniente do beneficiamento, e elas são sujeitas a um fenômeno que é o fenômeno de liquefação. Esse fenômeno pode levar a estrutura a uma falha ou não, isso vai depender da forma que esse fenômeno é controlado. Para a gente entender um pouco como funciona ele, os meios de controlar esse fenômeno, a gente precisa entender primeiramente o que ele é e como são desencadeados esses gatilhos que formam esse fenômeno. Então, as causas da liquefação elas podem ser de acordo com as características geotécnicas do material ou relacionada a atividades sísmicas envolvendo a estrutura. Então, com relação às características do solo, elas podem ser através de uma saturação da barragem, e essa saturação que vai enfraquecer a estrutura interna da barragem e tornar ela suscetível à liquefação, ela está relacionada aos parâmetros geotécnicos do solo que ela é feita. Esse tipo de liquefação ele é denominado liquefação estática, quando a liquefação está associada aos parâmetros geotécnicos da estrutura. Já quando a liquefação está associada às atividades sísmicas, né, que podem ser tremores de terra tanto natural quanto sismos induzidos, como por exemplo uma explosão perto da barragem, uma vibração ali perto daquela estrutura, isso pode gerar forças de cisalhamento que vai desestabilizar a estrutura interna desse solo e vai levar ele a uma liquefação. Esse tipo de liquefação por sismos a gente chama de liquefação dinâmica. Bom, e os efeitos dessa liquefação, ele impacta na perda da resistência da estrutura, né, que a estrutura perde parte da sua capacidade de suporte e compromete a estabilidade da barragem, ou então pode estar associada à instabilidade estrutural, que é quando a barragem sofre deformações e até mesmo entra em colapso, liberando ali grandes volumes de material que está contido no reservatório. Existem algumas técnicas de prevenção que podem ser feitas previamente para que não aconteça a ruptura da barragem. Então, quando for construir a estrutura, pode ser feito um adensamento do solo, a fim de aumentar a compactação daquele solo e reduzir os espaços de vazios para poder dificultar a liquefação. Pode ser feito também um sistema de drenagem eficiente, que seja bem projetado para poder captar e escoar a água e manter esse solo menos saturado. E também uma compactação adequada do material, que ela vai ser controlada durante a construção da estrutura, a fim de criar um solo que seja mais resistente. Então, dito isso, a gente também, né, após a etapa de construção da estrutura, existem os meios de monitoramento e inspeção para você estar sempre acompanhando a estrutura e saber se ela está saudável, né? Então, você pode fazer esse monitoramento através de piezômetros, que aí você vai monitorar os níveis de água que está passando na sua barragem e saber se aquilo ali está correndo risco ou não. Você vai poder detectar possíveis problemas de saturação na estrutura. Através da inspeção regular, é possível verificar visualmente alguns sinais de trinca, abatimento, recalque, erosão. Isso tudo pode ser algum indicativo de início de um processo de liquefação. E também, caso seja necessário, realizar alguns testes, né, ensaios de laboratório in situ, que ajudam também a avaliar a resistência do solo à liquefação. É importante também ter planos de emergência para poder saber o que fazer caso você detecte ali um procedimento de liquefação, um processo de liquefação. Então, essa detecção, ela tem que ser uma detecção precoce, para que você tenha um tempo hábil para poder fazer os reparos necessários. Então, você vai poder fazer a detecção através do monitoramento constante. Ele vai permitir você identificar os sinais da liquefação antes que a estrutura tenha um colapso. Então, assim que foi identificado esses sinais ali da liquefação, você vai fazer o acionamento de um plano que já foi preparado previamente. Esse plano de acionamento, né, caso tenha população ali ao entorno da estrutura ou até mesmo funcionários,
ele vai ser acionado para poder fazer evacuação das pessoas e contenção dos danos. E após realizar esse evacuamento e acionamento do plano, é que serão feitos os reparos emergenciais, né, que seriam intervenções rápidas para poder fazer o reforço da estrutura e evitar que haja o colapso da barragem. Então, a gente pode concluir que esse fenômeno de liquefação, ele não necessariamente ele leva a estrutura a um colapso. As barragens que são susceptíveis à liquefação, existem formas de fazer o controle e mitigar os riscos dessa estrutura, né? A gente pode fazer isso através de técnicas de prevenção, monitoramento e planejamento de emergência. É possível sim que a gente consiga mitigar esses riscos e garantir uma segurança dessas estruturas. Então, uma abordagem proativa e multidisciplinar durante o processo, né, de construção, operação e monitoramento da estrutura, ele é essencial para que consiga lidar com esse fenômeno e garantir a segurança de todos. Muito obrigada.